Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. Eu sou o Vitor e hoje será mais um episódio incrível. E o tema é sobre software, sistema. Você, empresário, pode estar se perguntando, será que eu preciso de um sistema na minha empresa? Ou se você já tem, será que esse sistema me atende? E nada mais, nada menos, com um grande especialista da área. Hoje estou aqui com o Felipe, já vou passar a bola para o Felipe se apresentar, da empresa Cifat. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Se apresente e já fala um pouquinho da empresa de vocês. Cara, de antemão aí agradecer vocês pela oportunidade aí de abrir as portas para a Cifat Sistemas, né? É um grande prazer falar isso que eu falo hoje, que é algo que é difícil chegar nos empresários. Como a gente estava até conversando aqui antes no briefing aí, é algo que as pessoas falam, por que eu vou ter, né? Mas vamos deixar um pouco mais para delongas aí. Falando um pouco mais da Cifat, a Cifat hoje é uma empresa que esse ano em específico, estamos comemorando ainda, né, quando não acabou, mas 30 anos de empresa, foi fundada em 1995 pelos diretores o Edmar e o Marcos de Paula. Então, assim, tudo começou lá atrás, então a gente tem aquele conservadorismo financeiro, fiscal, a gente tem um diferencial que traz isso e atualizado para o dia de hoje, né, que eu falo que é de grande importância, né. Nós estamos em São José do Rio Preto, hoje a nossa unidade pertence lá, a nossa central é lá, porém hoje nós temos filial em Ribeirão, São Paulo e Barretos também. E aquele leque vai abrindo para estar mais próximo do cliente, do empresário, então é extremamente necessário assim, ter essa proximidade, porque a gente ainda tem aquele lado que eu falo que é do interior, de estar ali junto do cliente, então isso faz parte, a gente tem que estar ali também para poder abraçar a causa junto com o cliente ali nosso, que é o nosso dever, que eu falo assim. É a questão do relacionamento que faz diferença. Exatamente, hoje, eu falo assim, ele acaba sendo um causa ali que mostra, o cara fala, pô, não, a Cifat tá ali próxima de mim, então assim, eu falo que a gente leva o nosso jeito do interior para São Paulo e acaba se tornando diferencial pro pessoal, que a gente fala que ele cara a cara, né, você fica muito hoje em call center, você nem sabe com quem você tá falando. Sim. Então hoje a gente traz um pouco muito desse lado aí de estar junto do cliente sempre, desde a apresentação comercial até mesmo das implantações, né? E 30 anos, né, Felipe? Não é fácil, hein? Não já é deve fácil. ter passado por muitas atualizações. No decorrer desse episódio, vamos falar sobre a reforma tributária, como vocês estão se preparando. Mas de início, Felipe, qual que é a importância de um software, de um sistema para uma empresa? Cara, eu até costumo falar que assim, né? Quando a gente começa uma conversa ali com administradores, né? Que a nossa maior conversa ali já é ou com o diretor ou com o gerente já de mais um alto escalão da empresa ali, é a necessidade de como vai enxergar as informações. Então eu falo assim, vamos pegar um caso de um restaurante, o cara tá no papel. Cara, eu quero saber quanto X-salada eu vendi. Você sabe, cara, eu estimo que eu vendo 10 por noite. Eu Vamos dar um acho, exemplo. né? Eu acho. Então eu falo assim, tá, e se eu precisar me preparar pro próximo fim de semana? Com base no que eu vendi agora, eu vou ter uma assertividade? Eu falo, a partir do software você vai conseguir ter isso. Então eu falo, é muito importante a gente conseguir ter métrica. Eu falo, hoje você tem dados, você tem tudo. Eu falo que a gente tá passando por um momento de dados realmente, que ainda as pessoas, eu falo de uma forma geral, não entendeu a importância que é você ter um dados. Então assim, seja ele o mínimo de você saber quanto você vende, quanto até mesmo financeiramente. Então eu falo, é extremamente importante para você quantificar e qualificar a sua empresa. Então, ainda eu brinco quando eu faço apresentações comerciais, eu falo assim, cara, você sabe quanto vale a tua empresa? Para mim vale 100 mil. Mas tá bom, chegou um cara e falou, cara, eu quero comprar. Como que ela vale? Eu quero ver sistema, eu quero ver número. Então, Excel é manipulado, você consegue fazer ali. Mas você não tem uma coisa concreta. Então, o sistema vai te dar N relatórios para isso, a forma de controle e até mesmo a parte de produções. Então, assim, a gente começa falando do básico, que é simplesmente uma nota de entrada, uma venda, que são cases simples, como até níveis avançados. O cara que porciona toda a sua produção, que faz todo o seu controle fiscal, financeiro de forma apurada, com os tributos todo alinhado, né? E aí onde eu falo assim, você tem um bom sistema de confiança, vai mudar isso. Porque você tem um sistema também e não poder confiar nele, é melhor falar que você não tem um sistema ali dessa forma, né? Pegando um pouco esse teu gancho, quando você fala de dados, até uma frase que fala assim, existem coisas que são certas, coisas que são erradas, e quem vai dizer isso são os dados. Exatamente. Você tem informação para tomada de decisão. Aí, é crença ou não? Porque eu vejo muito empresário falando assim, a minha empresa é pequena, não precisa de um software. O que você fala para esse empresário? Não existe empresa pequena que você não precise. Até pegando já um gancho para isso, eu falo o MEI.
como a gente estava conversando aqui um pouco antes. O MEI todo mundo fala, não, o MEI simplesmente para mim não tem necessidade. Contadores falam, não, meu cliente não precisa emitir. Eu falo que a gente tem muito esse paradigma do problema com o contador. Muitos contadores falam, não, e cara, não tá assim. A gente tá caminhando para um nível aí, depois a gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte fiscal, mas eu falo assim, que não tem o tamanho da empresa para isso. Seja ele MEI, seja ele simples, seja o presumido ou real quem for. Ele precisa ter uma qualificação para isso. Até mesmo nas tributações, alinhado, porque o cara, como eu disse, ter a informação na mão. Então, nós temos o software desde o pequeno até o avançado. Então, eu vou começar, cara, beleza, vamos fazer o básico ali. Ter o cadastro de produto, CT pelo menos para você registrar as suas vendas. Então, existe todos os tamanhos de software para todo tipo da empresa. Cara, é meu lanchinho de fundo de casa, mas você vai querer vender no delivery. Então, para isso, você pode automatizar a sua gestão, deixar mais confortável para que você foque na parte de produção e não fique se preocupando se o teu pedido está caindo ou não. Você só vai ver na tua impressora de produção ali o negócio imprimir, cara, tá tudo bem, tá funcionando já. Então, assim, não tem tamanho. Esse negócio é um mito que eu falo que é algo que a gente tem que desmistificar ainda do mercado na rua fora ali, que não, o negócio que no papel roda, a gente ouve muito isso aí. Ainda existe pouco, mas existe pessoal ainda que tá no papel. Então, assim, mas tá acabando. O pessoal tá conseguindo enxergar a realidade, talvez um pouco por força do nosso governo, como tá vendo essa parte de tributações. Eu acho que ele tá sendo o mais disruptivo do que a gente, até na força de colocar a necessidade da população entender de uma forma geral, né? Então, assim, tá vindo por força deles mais essa questão aí, essa obrigatoriedade de um software aí. E só reforçando a tua fala até como contador, o MEI é uma empresa, normal. Existem um pouco menos de obrigações, porém tem a responsabilidade de uma empresa no CNPJ. Exatamente. Então, muita atenção. E o governo está cada vez mais eficiente na fiscalização. Então, tem agora a nova regra, ele está conseguindo cruzar a movimentação do CPF com o CNPJ, e muito MEI, às vezes abre o CNPJ, movimenta no CPF, vira aquele rolo. E já total. É obrigatório para 2026. Então, já está aqui. Então, já assim, tá aí. Se atentem, busque uma orientação profissional e trate o seu MEI como uma empresa. E às vezes o pequeno empresário fala assim, Felipe, será? Eu acho que é o melhor momento, que é muito mais fácil você implantar um sistema nessa época, nessa fase da empresa, do que quando a empresa está mais robusta. Com toda certeza. E até pegando um pouco lá do que você falou da parte de contabilidade aí, puxando um peixe aí, eu falo que assim, cara, hoje que muita gente, é comum, o cara ele tem uma renda formal via PF, pessoa física ali, e ele criou uma MEI para um terceiro que ele tem, um e-commerce que tá rodando. Cara, cuidado. Esse cara é o que tá mais na mira do MEI. Esse cara, ele tá com os dias contados ali, porque 2026 não passa. Eu falo, o governo não dá pra brincadeira, que eu falo, a gente brinca aí nas coisas que nem agora veio essa questão já aprovada aí da isenção do imposto de renda ali. Não vai sair de graça. Eu falo que não existe água de graça, né? Eu falo assim, porque algum lado o governo vai pegar de volta o dinheiro. E tá aí já a explicação do MEI, né? Eu falo tantas de mudanças que estão tendo, e o MEI vai ser o primeiro que vai sofrer. Que, de uma forma geral, são os menores. E só para reforçar, foi sancionada ontem essa lei que isenta até R$5.000 na pessoa física, porém começará a haver uma tributação para as empresas na distribuição de lucro. Então, empresário, se atente. Distribuição acima de R$50.000 por mês, R$600.000 por ano, pode chegar até 10%, o que era totalmente isento, vai passar a ser tributado. Porque, assim, vai ser um rombo gigante na arrecadação com essa isenção do imposto de renda. O governo vai ter que repor isso de alguma forma. Exatamente. Felipe, fala para mim. Eu vejo que tem uma grande barreira do empresário implantar o sistema ou fazer a troca. Porque às vezes ele pegou um sisteminha ali simplesinho e tal, e a empresa dele ficou mais robusta. Por que isso acontece? Será que é alguma falta de conhecimento, algum trauma? Porque, vamos falar a verdade, mudar de sistema ou implantar não é fácil, principalmente no começo. O que você vê que é essa grande barreira? Eu falo muito assim, nós temos um lado, puxando um pouco mais assim na Cifat, que nós não tratamos os nomes vendedores, nós somos consultores de venda. Por que o termo consultor de venda? Eu falo que a gente tem que acabar um pouco isso numa forma geral do mercado, tá? Eu falo porque o vendedor ele quer te empurrar a venda. E no caso do software não é assim. Não adianta, porque eu vou ter um relacionamento com você enquanto você perdurar o contrato ali com a gente. Então, não é vender, acabou, né? Não, às vezes você foi lá, pegou lá, que seja uma água, passei e te vende água, acabou. Aquele lote que tava vencendo foi embora, acabou. E o nós não, cara. Enquanto existiu o contrato, existe a aproximação. Então a gente precisa de uma maneira clara
ser ali com o cliente transparente, porque eu vou falar para você, não, ó, vai ser fácil, você não vai sentir nada a troca. Começou a fazer a troca. Não, Felipe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo na minha empresa? O negócio tá de ponta cabeça. Então, nós somos pé no chão com o cliente. Cliente, passo a passo. O cliente muitas vezes quer ser mais rápido que nós. A gente mostra porque nós, não, vamos fazer essa parte primeiro. É importante. Exatamente, eu falo. É importante cada passo, porque eu falo assim, uma implantação, vamos pegar um caso grande ali, no caso do supermercado, mais ou menos, ela perdura no mínimo em torno de 3 a 6 meses fácil, tá? Isso eu falo assim. Dependendo do nível, ele até passa ainda esse passo. Por quê? Um DRE mesmo. Eu não cruzo isso no primeiro dia. Sim. Então, eu dependo de movimentações, de lançamento para cruzar. Então, eu falo, eu vou começar a registrar a venda. Esse é o primeiro passo de uma troca de sistema, né? Falando mais específica dela ali. Então, na troca de sistema, eu vou começar a registrar no meu sistema. E, ao fim, eu vou ter toda a informação para poder cruzar e entregar. Falar, esse aqui é o resultado da sua empresa. Então, depende de toda essa continuação para ter isso aí. E eu falo muito hoje que a troca é o caso mais difícil. A implantação de um estabelecimento novo, ela é mais tranquila, porque tudo ali é novo, para todo mundo é novo. Então, assim, o software é ainda mais tranquilo com relação a isso. A troca, onde mais pega, muito comodismo. O cara, às vezes, já tem aquele software ali, às vezes até que regional ali, das próprias cidades dele, ele acabou de desenvolver o cara, toda vez que você apertar o asterisco do teclado vai fazer uma função magnífica no software. Cara, é difícil encontrar isso em níveis de softwares ali, falando da Cifat. Nós já estamos com um pouco mais de 10 mil clientes atendidos a nível Brasil. Tem coisas que não tem como a gente falar, cara, como que eu vou desenvolver esse botão só pelo conforto do que você tinha no teu software? Então, assim, isso começa a ser a principal diferença que a gente deixa sempre claro. Cara, agora é hora de você abrir a mente. Você vai trocar de software, você vai colher mais informações, mas algumas coisas você tem que deixar de lado. Algum conforto que você tinha no teu outro software. Então, assim, eu falo que é um desconforto, né? Para depois para crescer. É aquela coisa assim, a gente vai dar um passo para trás para dar 3 para frente. E o crescimento é zona de desconforto, né? Não só na área de um software, toda a área da empresa. Eu falar que nem o pessoal fala em academia, né? Não existe crescimento sem dor. Sim. Então, assim, você vai precisar deixar de lado ali alguma coisa que você fazia, alguma maneira, algum costume, talvez, da tua empresa de 10, 15 anos que, pela lei, eu falo assim, pela lei do correto de empresário ali, não é visto de uma maneira bem, tipo assim, você pode estar onerando muito o seu financeiro, talvez por um cupom de desconto que você está engessado no software, a gente pega muito essas coisas assim. Então eu falo, cara, tenta fazer algo mais, que nem assim, a gente tem casos de cliente que ele dá um cupom de desconto pro cara no mês inteiro. Cara, mas peraí, ele pode comprar pro pai, pra mãe, pro tio e nem é mais aniversário do cara. Então, deixe algo, tipo, que é pra semana. Então, assim, a gente pega casos disso. O cara quer pra casos pro mês inteiro. Fala, cara, não tem como. Como que eu explico pra todo mundo que o cara tem um dia de nascimento de comemora e tem benefício pro mês inteiro? Então, você tem umas coisas que acabam, assim, sendo um pouco mais fora da linha do empresário, que a gente precisa mostrar a realidade como é numa troca, né? Então... E uma dúvida, Felipe, pra você tirar até do pessoal que tá nos acompanhando, principalmente dos empresários, o sistema, vamos pegar o Cifat, ele é padronizado ou consegue personalizar algumas coisas de acordo com cada empresa? Aquilo que eu disse, hoje nós estamos com um pouco mais de 10 mil clientes atendidos. A Cifat chegou onde chegou hoje graças aos nossos clientes. Isso, todo o mérito que eu falo aos nossos clientes, é uma gratidão imensa que nós da Cifat temos por eles, porque eu falo assim, se não fosse eles, não estaria até aqui. E por que disso? Quem construiu basicamente foi eles, de necessidade. Mas a que ponto a necessidade? Um bem comum. Então, eu vou mudar uma parte do sistema numa forma de fazer um pedido de venda. Tá, mas para quem vai beneficiar? Eu posso atrapalhar o dia a dia de quem já é cliente nosso? Então, a gente sempre faz um bem comum com relação ao que vem. Então, atendemos a necessidade do cliente? Atendemos. Mas de uma forma que vai ser um bem comum para todos. Sim. Então, para que eu não vou agradar 100% esse, mas não vou desagradar esse aqui também. Então, a gente faz o meio termo ali para que fique sempre bem equalizada essa questão. Até porque, vamos lá, né? 30 anos de experiência, vários clientes já têm um sistema que vai praticamente atender as dores da maioria. Então, talvez alguma coisa... E às vezes não é que a pessoa precisa de uma coisa personalizada, que às vezes ela está acostumada com o sistema anterior que é o que você trouxe. Exatamente. Outra grande importância, Felipe, tem a parte da mudança, tudo, mas suporte técnico eu vejo assim, nessa fase de implantação, como que vocês dão essa atenção, essa importância na questão do suporte para os empresários? Cara, hoje eu falo até assim, que fora do nosso software, que ele... Eu considero, eu falo assim, que eu sou muito honesto, tá? A hora que a gente precisa ser sincero com a empresa, cara, isso não tá legal, precisamos melhorar. Porque sempre vai ter ajustes, né?
É o que eu falo. Não é software, não é empresa, existe né? software sem erro. Sim. Eu falo muito para cliente. Mas quase raramente eu vou ter um problema no lançamento de uma venda. Sim. Porque é o nível de maturação de software isso. Mas eu falo assim, hoje o nosso suporte é algo que atrai muitos clientes. Fora, claro, também a qualidade do nosso software. Mas o nosso atendimento é algo que atrai muito. Por quê? Até falando um pouco mais da metodologia, como mudou da nossa vida, né? Antigamente assim, né? Até fim de 2, 3 anos para trás aí, nós atendíamos a nível 24 horas. Literalmente, de meia-noite a meia-noite. Sem interrupção, seja ele final de semana e feriado. Porém, muita coisa se mudou. Até mesmo eu faço em bares e restaurantes, você não vê ele mais pernoitando. A galera jovem tá mais numa vida esportiva, buscando uma qualidade de vida. Isso a nível mundial, tá? Isso não é só Brasil. Se pegar, existem números na internet aí falando até de Las Vegas, que era referência em pubs e bares. Caiu muito esse fluxo, então não é só com a gente. Então eu falo assim, reduziu muito essa necessidade do noturno. E hoje, a Cifat, a gente tá com o horário das 7 à meia-noite. Que não tivemos nenhum problema quando a gente mudou esse horário, até a gente ficou um pouco apreensivo. Sim. Cara, e aí, o cliente que já era acostumado a ligar? Não tivemos problema, porque é algo que também mudou na vida deles, né? Eles também não tem, ele também tá descansando nesse horário que os atendentes também estão descansando. Então, assim, a gente conseguir ter esse suporte das 7 à meia-noite... Que já é surreal, né? Cara, a gente deixa ele confortável. Eu falo que muda muito nossa abordagem de apresentação quando o cara tá fazendo uma troca do software, que é algo que ele se apega, porque vamos voltar de novo no cara do interior. Ele fala com o próprio desenvolvedor, é sempre aquele mesmo cara, é independente, o cara não tem vida também, né? Porque o cara tem sempre que estar disposto para atender, e diferente do nosso call center, que é uma rotatividade ali de atendentes em horário noturno, né? Então eu falo assim, você consegue focar mais. Então ele é um cara que vai estar mais ali disponível para você. Então você cai nessa rotatividade, e fora também que a gente tem outros canais. Você tem toda a parte de WhatsApp, eu quero um negócio mais ali, você tem um e-mail também. Fora do nosso call center, que o cara pode, tipo assim, não é tão urgente, entendeu? Eu só quero que trate aquelas questões. Esse contato. Exatamente. E eu falo assim, então quando a gente apresenta isso pro empresário, ele fala, cara, nossa, então realmente eu vou estar mais confortável, porque eu tenho muito problema hoje. Porque eu liguei pro cara lá, ele tava na missa, não pôde me atender. Ele tava numa reunião familiar, não pôde me atender. Então assim, a gente não vai ter isso porque o cara vai estar específico para ele. Ele não vai estar lidando com o programador, ele tá com um cara técnico específico para resolver o problema dele ali. Então, isso eu falo que a hora que a gente fala pro cara, o cara fala, cara, não, então eu sei que tô no caminho ali. Tá bem assessorado para fazer essa troca. Eu falo que a gente tem que dar esse conforto pro cliente. Eu falo pelo menos os 3 meses, que é a parte de o cara abrir e falar, não, agora realmente dá para eu tocar. Você eleva o nível das dúvidas, né? Porque já não é mais aquela dúvida básica, a gente já começa a falar mais de financeiro, toda aquela coisa assim. Então você já começa a mudar o nível da coisa ali. Ô Felipe, quem não tem sistema, o empresário tá assistindo agora. Aproveitando, você que está assistindo, deixe seu comentário, deixe sua curtida, compartilhe esse episódio, principalmente com aquele amigo que tem um empresário que não tem sistema, que você vê ele anotando no caderninho, já manda para ele já. Fala para mim, que tipo de informação, de dados que o empresário vai ter a contratar o sistema, vamos dar o Cifat? Traz uns principais e depois, se você puder comentar algum case de sucesso que vocês têm aí. Cara, eu até te falar pegando um gancho que vamos deixar uma pulga atrás da orelha dos empresários que já estão na ativa aí hoje, mas eu vou guardar isso para daqui a pouquinho. Falando em dados, como a gente estava dizendo ali, a venda já é o primeiro princípio. Eu falo, a gente tem que começar por ali, para o cara poder enxergar a empresa. Eu sempre falo que não adianta o cara chegar para a gente e contratar o software mais top, se a empresa dele não estiver preparada. Então a gente sempre fala que ele tem que vir em escalas tanto com a gente quanto com a própria empresa dele. Então, não controlo nada hoje. Beleza. Então o cara vai começar a fazer cadastro de produto, simples, com preço. Às vezes ele não vai ter nem o preço de custo ainda, porque ele precisa ter o costume da empresa de fazer todo o lançamento pelo software. Então não adianta a gente querer forçar, porque muita coisa o cara não vai fazer nenhum outro. Então ele vai começar a fazer parte de cadastro de produto, lançou as vendas. Beleza, legal. Pegou legal aquilo ali. 2 meses ali, o cara falou, cara, Felipe, tô pronto, vamos pro próximo passo. Aí ele começa a fazer preço de custo, lançamento nota de entrada, preço de custo. Ele começa a enxergar uma parte do financeiro. Fala, pô, tá, eu tô gastando R$10 com o meu produto e eu tô vendendo ele por 30. Às vezes, muitas vezes ali na parte mais do food service, falando dele ali, cara, não tá pagando as contas. Porque o custo já tá um pouco ali, eu preciso levar um pouco, preciso ver minha operação, se eu não tô gastando muito, se eu não tô deixando... Então, fazer uma coisa para ficar mais enxuto ali. Então, o cara precisa fazer isso aí. Ou isso ele já vai crescendo. Então, a gente vai ir partindo para a parte de controle de cartões, para a parte financeira e fiscal, né? Falando assim, que para ele já começar a enxergar pelo sistema, ele já vai começar a tirar isso do parte do contador,
Porque muitos, você sabe mais do que ninguém, falando da empresa pequena ainda, o cara, não, meu contador faz pra mim. Sim. Não, pode ficar, não, isso aí não precisa dentro do software, não. Meu contador emite a nota lá pra mim. Então, assim, o cara vai começando a deixar isso de lado e trazer pra dentro dele, pra responsabilidade dele. Sim. Não que eu tire assim e falar, não, mas eu pago ao escritório. Não, você não paga pra isso. É uma comodidade que o escritório te fornece. A obrigação é nossa. Tentando trazer um diferencial, mas é um risco grande que assume. É um risco grande, que eu falo assim, você vai fazer, você vai tentar fazer o melhor. Só que nada melhor do que você próprio empresário para falar pelo seu negócio. Então você estudar, eu falo que hoje muitas pessoas, muitas não, acho que eu digo quase que 80% dos empresários não têm um conhecimento tributário. Não digo que é fácil, eu falo que no Brasil hoje é muito difícil a parte tributária. Mas ele não tenta, cara, eu vou aprender para aprimorar, trazer isso. E eu falo que nesse cruzamento do software, ele vai precisar fazer isso com o tempo. Sim. Porque ele vai começar a ter os dados dele, ele vai precisar analisar, ele vai chegar ao fim do DRE, para colher a informação do DRE, ele vai falar, cara, tá bom, eu tô gastando tanto de tributo. O que eu posso fazer para melhorar? De repente, vamos até dizer o McDonald's mesmo, pouca gente viu que ele mudou a forma dele. Ele não vende sorvete mais, ele vende sobremesa. Por que ele fez isso? Existe uma brecha que dá pro cara trabalhar com sobremesa que ele paga menos imposto. É uma estratégia tributária, né? Então, tudo existe um lado que você pode trabalhar. Lógico, existe uns que vai ser limitante, mas vamos falar na exceção. Existe uma coisa que você pode melhorar no seu tributo. E às vezes... Dentro da lei. É algo que pertence a você, que você vai enxergar, você vai ser disruptivo na tua linha de negócio. Sim. Então, quando você começa a cruzar essa informação dentro do software, olhar seus dados dessa maneira, você começa a ter espaço. Eu falo assim, o que muda nós do Bill Gates, toda essa galera? Todo mundo tem 24 horas? O que muda é o que cada um faz. Eu desconheço alguém que tem mais do que 24 horas. Não tem como, então, né? Quanto mais você automatizar os processos da sua empresa, mais vai te sobrar tempo para você trabalhar. Então, assim, por que o Bill Gates é o que é? Porque ele tem quem faz, ele não põe a mão na massa. Ele ensina. É aqui, eu preciso escolher isso. Ele tem as pessoas na ponta que faz. Obviamente, a gente tá falando no nível de ignorância ali, mas assim, faz parte o cara começar a enxergar, eu preciso de hora, o que eu tenho que fazer? O que tá me tomando tempo hoje no meu processo? Você tem que focar nele para você automatizar ele. Sim. Então, é o que eu falo assim, a gente vai fazer um lançamento de nota hoje. Cara, você tem que automatizar ele. Se através do manifesto, que você já faz uma entrada automática pelo XML, uma vez feita toda a equalização de uma empresa com o software ali, você não vai precisar mais ter atenção para fazer aquele porque já fica meio atrelado, ele já faz de forma autônoma aquilo ali. Então, a gente otimiza o tempo do empresário. Sobra tempo para quê? Para ele olhar melhor os dados deles, olhar ali um dashboard, cara, olha meu financeiro, olha meu estoque, eu não preciso de tanto estoque assim quanto eu tô achando que eu preciso, porque meu fornecedor me entrega com uma semana. Às vezes a compra tá inchada e tá ficando esse dinheiro parado. Cara, existe... Só que ele começa a ter informações para poder analisar. Não vai ser, eu acho que acontece. Sim. Não, ele vai olhar e falar, cara, tá bom, tá aqui, ó, aconteceu isso. Ah, por que dia 15 de novembro desse ano foi bom? O que aconteceu? Ah, foi feriado. Deixa eu ver como foi ano passado. O que aconteceu? Por que não foi? Ah, porque é num domingo. Então, assim, o cara começa a ter dados para ele conseguir analisar. Eu falei, é muito assim, é uma forma que ele... Cara, eu falo, muda a maneira do cara de trabalhar. Ele começa a sobrar tempo para ele se preocupar com outras coisas, né? Então, isso eu falo, é muito importante. E eu falo, o grande final da coisa ali, que a gente chegando na parte do controle de cartões. Que hoje ainda é algo que incomoda muito as pessoas. Muitas pessoas não têm ainda esse lado de controle de cartões, não enxerga a necessidade. Eu tenho até um caso nosso de um cliente de Rio Preto, que mais ou menos, foi logo pandemia ali, se não me engano foi 2022, 2023, mais ou menos isso aí. Ela, Felipe, o que eu posso fazer para melhorar meu estabelecimento? E o cara, tipo assim, ela tá bem equalizada ali. Aí eu falei pra ele, o que você pode ter é um TEF. Ela falou, não, Felipe, mas TEF é coisa para empresa grande. Olha, não é para empresa grande, não é bem por aí. Eu falei assim, você sabe o quanto que a adquirente te paga hoje? Ela tá te pagando correto? Ela falou, Felipe, não sei. Eu falei assim... Nunca conferi, né? Como muitos. Sim, a maioria. Vamos lá nível de restaurante. Eu, na vivência que tá ali hoje, eu completo agora 10 anos de Cifat ali. Cara, talvez 3, 4% de restaurante que controlaria isso. Eu falo assim, não chega a 5%. Não chega a 5%, cara, é muito baixo. Então, a pessoa talvez ela não tem o olhar para falar, cara, quanto eu tô perdendo de dinheiro? Por quê? Não adianta simplesmente eu achar e falar assim, cara, eu tinha para receber 15 mil reais de repasse da adquirente. Tá bom, mas por quais vendas? Quais os números de autorização dessas vendas? Ah, não sei. Vocês que têm que saber da adquirente. Então, eu falo assim, quando a gente confia
no relatório da maquininha, eu estou confiando 2 vezes na mesma empresa. Por quê? Quem ingessa toda a maquininha é a própria adquirente. Sim. Então, quem está me dando um relatório na maquininha é a adquirente, eu vou lá no site deles e olho o relatório deles, quem está me dando? É eles do mesmo jeito. Pegando ainda nessa cliente. Eu mostrei para ela a necessidade, ela falou, nossa, Felipe, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Realmente eu não sei se minhas taxas estão corretas, que é o maior. Isso eu falo, acho que quase que todo empresário que está na rua aí hoje sabe, já passou por algum problema de adquirente, que teve essa diferença de taxa que não estava cumprindo com o contrato. E aí eu mostrei para ela tal. Ela falou, Felipe, não, eu quero fazer um teste, ainda brigamos muito ali no preço, tal. Colocou. Hoje ela não tira mais. Uma hora que ela colocou, ela falou assim, ela falou, Felipe, eu não tinha essa noção. A adquirente não estava me pagando correto e não estava cobrando a taxa que a gente tinha em contrato. Então eu falo assim, essa é uma necessidade que nós estamos falando pro empresário, olhando pro lado do empresário. Então agora vai o grande tchan da situação que eu falo. Eu brinco com os clientes assim, é só dar um Google na informação que eu vou falar agora. Já existem estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se eu não me engano, acho que é Ceará também. Goiânia vai iniciar a obrigatoriedade do TEF. Por que isso aí? Aí a gente vai entrar depois na reforma tributária. Eles precisam de alguma forma montar o cerco. E hoje o cartão de crédito tá oba-oba ali, legal pra galera. Então o governo começou a falar, cara, eu preciso travar isso aí. Então, que forma? O TEF. Então, de novo, o software vai passar a ser obrigatório mais uma vez para toda e qualquer empresa e conjunto a obrigatoriedade do TEF. Então, quando eu sempre falo assim para o empresário a partir do TEF, eu falo, cara, não olha pelo lado ruim do governo. Olha pelo seu lado, porque o TEF já existe. Sim. Ali. Eu ouço muito o Edmar, lá, o diretor nosso, que a gente vai muito em feira em São Paulo. Os caras falam, nossa, eu sou do tempo do TEF, quero uns maquinários. Eu não tive o prazer de conhecer. Uns maquinários gigantescos para poder funcionar no TEF. Então, assim, antes do governo falar em ser obrigatório, já existe. Então, tipo assim, é algo que é benefício para o empresário. Eu falo, quantos já não foi no estabelecimento? Eu falo, tenho bastante foto no celular ali. Você chega num restaurante, o cara tem 5, 6 máquinas de adquirentes diferentes. E num software da TEF você pode ter, não é esse problema. Mas você tem uma única, que ele faz tudo via software, essa ramificação de tudo isso. Então, eu falo assim, fora da obrigatoriedade que já está vindo, a gente fala muito assim, porque o Rio Grande do Sul, ele quem trouxe a parte do o NFCE da forma como é hoje, né? Ele que abriu essa porta pro Brasil. São os pioneiros lá no Sul, né? Tudo que tem de atualização. E a gente brinca até, né? A gente tem uns amigos ali da parte de software que a gente brinca e fala assim, se o Rio Grande do Sul fez, cara, você pode esperar que vai pro Brasil inteiro. Vai. Então, se o Rio Grande do Sul assinou embaixo, é que vai expandir. E assim, como eu disse... São meio que os validadores, né? Passou por eles, funcionou. Então, assim, se aconteceu ali, vai acontecer no Brasil todo. Como já está em vários estados. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro já pediu portaria para avaliar, para ver como vai ser feito isso. Então, assim, sem falar na parte fiscal, falando somente do benefício. É algo que é bom para a empresa, mas o governo agora também enxergou que ele pode travar por ali a obrigatoriedade da emissão do fiscal. Então, eu falei, é o que dá para mexer bastante ainda. E só para reforçar para o empresário, ele consegue fazer essa conferência através do CIFAT de cartão? Porque, assim, ó, uma coisa que eu sempre vejo, eu já peguei poucos casos que teve divergência de valores, de pagar, mas uma coisa recorrente é essa alteração de taxa. Aí pega um faturamento de uma empresa que é 100 mil, se você colocar 0,5% que altera sem perceber, isso no ano é impactante. Demais. Então, assim, e o empresário muitas vezes não confere. Nós temos um serviço de gestão financeira no escritório que nós acompanha em tempo real. Então, qualquer alteração que vai falar, ó, empresário, alterou a taxa que está ciente? Não estava nem sabendo. Liga lá na adquirente, eu vou ver aqui, aí já volta pro valor. Então, assim, quem não faz essa conferência, a hora que vai ver, ficou 6 meses, 1 ano que a taxa está ganhando 0,5% a mais, 0,8%, 1%. Isso representa muita coisa num movimento grande. E o adquirente sempre vai ter uma tratativa ali específica, uma cláusula. Sim. Que venceu, que você não cumpriu, talvez. Era 6 meses, era faturamento X. Essa é a coisa mais comum, que eu falo que a gente está muito próximo dos adquirentes, né? Então eu falo assim, a gente vê muito isso. Mas assim, o que é o legal quando você faz isso dentro do software? Eu transacionei, porque você até minimiza, eu falo, tem um outro lado ainda, um plus ali, que um outro lado. Já aconteceu comigo uma vez numa compra, era R$300 que a moça tinha que passar, ela passou 30. Porque ela esqueceu de apertar um 0 a mais. Quando você tem um TEF, você não tem isso, porque o próprio software já vai encaminhar sozinho, você não vai depender da operação humana. Eu falo, quanto mais a gente consegue tirar isso da operação humana, você minimiza erro. Sim. Porque a máquina ali está muito mais apropriada a não esquecer, né? Vamos falar mais assim. Então, ele já faz tudo isso aí. Então, ele mandou lá para a maquininha, ó, passa esse tanto de valor. O cara só simplesmente foi lá e aproximou o cartão, se ele pediu débito e crédito,
Então, uma forma bem, bem sutil ali. O que aconteceu por trás da transação? Eu identifiquei a bandeira do cartão e se foi débito e crédito. No retorno da adquirente, eu peguei o número da transação também, porque isso ele já nos fornece, assim como sai em toda a maquininha. Você vê no Smart POS aí que a gente chama ali na Filipeta ali, ele já tem toda essa informação. Então, eu pego essa informação e trago para dentro do software. Tal hora, teve tal transação de número tal, da bandeira tal. Então, beleza, consumiu um relatório. Ao final do dia, eu faço o desmembramento disso aí. Então, que eu recebo com D+1, se eu recebo com D30, a maneira como o cara escolher ali. Então tá bom, eu recebo com D30. Eu fui lá, todos meus boletos, todos meus títulos, eu vou gerar um título para daqui 30 dias, daquela bandeira que ela precisa me pagar X Já valor. Fica provisionado, né? Exatamente. Então, provisionei para daqui 30 dias ter aquilo ali, certo? Então chegou lá no dia 30, o banco me pagou. Eu pego o relatório do banco e cruzo com o sistema. Sistema, quais os valores, quais as transações que o banco me pagou? Eu tenho essa, aquela. Pô, peraí, essa aqui não veio. Banco, a transação de número tal, o que aconteceu com ela porque não está aqui no meu relatório? Então você já mudou o nível da conversa, eu não estou achando. Sim. Eu tenho certeza que o número da transação está aqui e não está paga. Eu tenho informação. Então assim, e aí? Então você mudou a forma de você brigar. Não há argumentos. E aí eu falo, até o banco vai falar assim, acho que lá no sistema DCT vai ser, ó, esse aqui não pode fazer nada que ele controla. Eu falo, cara, aí acabou, você não tem pra onde você ir. Tá ali, a informação tá ali, não tem como você correr, você vai ter algo melhor. Eu falo, isso se torna autônomo na empresa. Então faz a forma automática, eu só vou precisar me preocupar no dia realmente fazer abate ali, seja o financeiro ou o próprio empresário, só vai olhar e conferir e colher o resultado. E é muito importante essa conferência, eu falo para todo empresário. Muito empresário fica focado em vendas, isso tem que estar, mas também o controle do custo, das despesas da empresa é muito importante, porque qualquer custo ou despesa desnecessária impacta diretamente no lucro, que é o dinheiro que está no teu bolso ali. Você falou uma coisa de automatizar, ganhar tempo, que essa é a diferença, eu vejo que esse é o grande diferencial dos grandes empresários. Todo mundo tem o mesmo tempo, sim, porém, hoje eles aprenderam a ver o que realmente precisam que eles façam e que eles conseguem automatizar, passar para um terceiro fazer. Hoje a inteligência artificial, como que tá a inteligência IA com o software? Tá tendo essa integração? Como que vocês veem esse avanço muito rápido da IA no mercado? Cara, hoje, se você não se preocupar com isso, está sendo ignorante com a sua empresa, né? A gente está no momento mais que é realidade, não é mais uma especulação. Sim, ela já está. É isso. Eu vejo a empresa falando, não, será? Não, será não, já pegou faz tempo. Eu falo ainda que falta regulamentação. Sim. Eu falo igual tudo acontece, muitas coisas no Brasil, a gente depende de regulamentação. Eu acho que isso é mais um passo que vai precisar regulamentar a nível mundial. Sim. Porque hoje acho que muita gente vê muita IA, falo principalmente o pessoal do interior tem aquela imagem de tipo assim, cara, IA não, o cara só pega para fazer ligação, para fazer imagem de zoeira, para fazer não sei o que. Não, ele tem do seu lado bom da coisa. Sim. E é muito bom. Hoje eu falo que o empresário, desconheço quase que o empresário que não está usando, seja ele para fazer uma mensagem para envio de um cardápio ou de um tabloide de um supermercado, o cara de alguma forma ele está usando ali hoje a IA. E eu falo hoje no software, a gente precisa trazer isso hoje já como realidade a nível de relatório, principalmente. Cara, eu quero enxergar o relatório de forma cruzar dado X com YZ ali, uma forma que eu acredito que aquilo é melhor para minha empresa. A IA vai fazer para você de forma autônoma. Então a gente passa do nível do BI para fazer isso já de uma forma mais autônoma. E até mesmo no pedido de compra, falando mais assim na parte de supermercado, hoje que é o pessoal que trabalha muito em cima disso. Cara, hoje a IA ela consegue te assessorar no teu pedido de compra. Isso a gente está acabando de formular dentro do software, tá? Não está pronto ainda, mas a gente está trabalhando porque a gente precisa entregar um negócio consolidado que já esteja pronto, né, na realidade ali. Não posso entregar meio funcionando porque senão a operação não fica completa. Então, assim, eu comparo hoje mais ou menos com a venda que ele teve, com que a expectativa de venda que ele gerou do ano passado. O que ele vendeu na semana do dia 20 de dezembro do ano passado? Como que foi? Então, ele conseguia cruzar essas informações, juntando com o feriado. Então, e trazendo para o cara, eu estimo que pelo que já vem acontecendo no teu software antes, eu tenho isso aqui para você precisa comprar isso aqui para você conseguir trabalhar dezembro. Então, e a IA veio para melhorar isso aí, coisa que o cara tinha que fazer isso de forma manual. Então hoje isso já pega e já... E de forma mais assertiva, né? Que ele vai estar analisando os dados. Muito difícil ela errar com relação a isso, porque cruzar dados, eu falo, isso ainda é muito boa. Muito boa. Tem algumas coisas que eu falo que ela engatinha e tá melhorando, porque ela também aprende com a gente, né, a IA. Mas eu falo, o cruzamento de dados dela hoje tá muito bom, essas informações.
ela tá entregando algo assim hoje bem diferenciado já no mercado já. Felipe, outro assunto do momento, a tal da reforma tributária. Eu vejo tanto que impacta para as empresas, para nós, escritório de contabilidade, mas eu imagino também o quanto isso impacta no software, porque talvez é até os primeiros anos, porque sai ali toda a documentação fiscal que tem que estar de acordo com as novas normas. Como que a CIPAT vem se preparando e como vocês veem a reforma tributária nesse momento? Cara, vamos falando assim, né? Igual a gente estava falando do Rio Grande do Sul, que ele começou com a parte do NFC. O estado de São Paulo, muita gente não tem esse conhecimento, eu falo que muito do público vai estar aqui com a gente assistindo isso aí, ele não sabe que o SAT era algo específico do estado de São Paulo. Assim como o MFE no Ceará, tinha que agora é o DAF, né, em Santa Catarina, que é um dos estados mais rigorosos da parte fiscal, que controla muito. Então as pessoas não tinham conhecimento de quem era o NFC. Então quando veio, achou muito que era o software, ainda a gente tem muito isso. Nossa, cara, vocês fez uma atualização aí que ferrou com a gente, o negócio não vai para frente nem para trás. E não sou eu como software, a gente está sendo obrigado, né? O SAT, ele conclui agora dia 31 de dezembro, a partir disso ele é descontinuado no estado de São Paulo, né? Então, assim, as pessoas olhavam como se a CIFAT, o software, era ruim. Não é a CIFAT. Não é a CIFAT. A gente tem que seguir as normas. Sim. Então, a gente tem que tirar o SAT de vigor porque ele vai parar e não deixar isso pro último dia, né? Para a tua empresa não estar sujeita a uma penalidade. E aí, o que acontecia muito nesse meio tempo, da parte que entrou de muita reforma, que as pessoas não estavam levando tanto a sério? Eu falo que pra gente melhorou-se muito o mercado por conta do governo forçou mais uma vez. O cara colocou um NCM lá e deixou. O SAT ele era de forma offline, basicamente. Sim. Depois ele ia transmitindo com o tempo ali para a CEPAS. Quando você transfere pro NFC, ele já é de forma online, então a comunicação dele é direta. Tempo real. Se o NCM venceu, ele não vai permitir. Então não sou eu, não tem como. Por mais que eu já vi alguns softwares que burle isso, que consegue emitir, eu falo, cara, eu não sei como que rola por trás. Sim. O que acontece? Como fica essa parte fiscal? Porque hoje eu, como software, eu falo, eu não trago para nós a responsabilidade fiscal. Sim. Eu te dou livre-arbítrio de você colocar o que você quiser. Se você colocou errado ou não, a culpa é sua. Lógico, ainda com relação ainda com a Cefaz. Sim. Porque ainda tem algo que... Existe umas aberturas que o cara fala assim, não, eu tenho que pôr isso aqui que meu contador falou. Mas, cara, não tem como. O software não permite. Você vai pôr, a Cefaz não vai te permitir. Eu não manipulo os teus dados. Então, o que aconteceu muito simples, problema de NCM. Foi o primeiro ponto que eu falei que a gente teve problema nessa parte já de migração da reforma tributária. E as pessoas estão achando que é só para 2026 e a conversa é até 2032 para sim 2033 ela entrar em vigor. Então, assim, nos últimos, vamos falar, 3, 4 meses nas apresentações, aqui eu falava assim pro cliente, o cara falava assim, cara, não, mas não tô nem sabendo disso. Mas o que tá acontecendo? Eu falei, cara, para você ter uma noção, a gente já tá atrasado. Eu falei assim, quantos não estão sabendo que a partir agora do ano que vem, você não pode mais emitir cupom fiscal para CNPJ? É somente DANF. O cara fala assim, ô louco, não tô sabendo disso. Eu falo, caramba, mas já tá aí. Você não tem mais pra onde correr. Ou você já começa a adequar agora, ou você vai ter dor de cabeça. E não vai... Não, eu tenho um software que faz... Não tem porque a Cefaz não vai permitir. Ou não vai sair lá no XML que tá o CNPJ do cara lá. Então eu falo assim, já são passos que estão ocorrendo para que ocorra a mudança, até falando em nomes, pro IBS, que é a saída do ICMS, do PIS e COFINS, para simplificar. Mas eu falo, toda a parte que é para simplificar, principalmente no Brasil, ela vai passar a dor ainda. Então, até nós chegar a 2033, a gente vai ter muita coisa para se viver. Inclusive, nesse momento que a gente fala agora em janeiro, vai ser algo que eu falo para os pessoal que já tá vendo, vai atrás, já se prepara dezembro, separa uma semana, porque vai ser de extrema importância se adequar para janeiro, porque janeiro tem muita regra já entrando em vigor. Até 2033, são 78 novas tags dentro do XML. Então, você imagina isso para nós, desenvolvedor, e também para o lado do empresário, que ele vai ter que colocar aquela informação. Sim. De acordo com o regime da empresa dele, vai ter que se adequar ali. Então, assim, hoje dentro da empresa, nós já temos ferramenta que a gente desenvolveu enxergando essa necessidade do mercado, que eu falo até hoje que é a coisa mais fácil que a gente tem para vender do software inteiro, tá isso aí. O alinhamento da parte de tributos e do NCM. Logicamente, com base sempre no EAN, tá? Sim. Porque não adianta... o EAN, para quem não sabe, é o código de barra aqui que tem todo e qualquer produto, né? Então, eu preciso disso aqui porque isso aqui é registrado. Não é eu achei essa combinação e coloquei. Não, ele é registrado isso. Então, é uma forma de eu falar que esse produto aqui é a água X aqui que tá ali, que foi patenteado para eles, né? Então, beleza, eu tenho o primeiro ponto ali para análise. O segundo é o NCM, que é a nomenclatura Mercosul do produto. Ela varia quando?
quando ele muda a matéria-prima do produto. Se a matéria-prima do produto for a maior parte água, ele sempre vai manter aquela parte ali. Então, já é uma parte que eu já consigo. E a outra parte é o PIS e COFINS, e até mesmo monofásico, a gente entra muito mais lá embaixo da conversa, né? Então, assim, eu parametrizei que por Simples Nacional, daquele regime tributário e aquela tributação, então eu tenho hoje toda uma plataforma para isso, que eu consigo, só por um clique, ele vai lá e busca. Esse ano, qual que é o NCM dele? Qual que é a tributação? E eu trago isso para dentro do software. Lógico, não dispensando a análise do contador, Sim. mas eu já um trabalho conjunto, né? Cara, você já adianta uma boa parte. O que eu mais tenho de problema hoje é o NCM. Já falando, tipo assim, que é o que impacta o empresário, que é a forma que ele tá olhando ali muitas vezes. Cara, não tá emitindo como fiscal, o que tá acontecendo? Você multado e fala, cara, não, peraí, tô NCM, tá errado. Então o cara foi lá e arrumou a primeira parte. O lance da coisa, o PIS e o COFINS. Muitos hoje tem produto que tá ali errado. E eu falo, tem muita variação. Eu falo, hoje eu desconheço alguém e falo assim, cara, eu sei de 100% da norma tributária do Brasil. Cara, eu quero conhecer esse cara. Nem o auditor sabe direito. Né? Então, assim, eu falo, por um lado, olhando, tipo assim, esperando o benefício ao nível Brasil, eu acho que vai se melhorar muito a reforma tributária. Mas nós vamos passar uma dor até lá. Eu falo, depois da tempestade vem o sol, né? Então, assim, por aí ele começa. Então, assim, o PIS e o COFINS, a partir do momento que ele equalizou, eu vou ter benefício fiscal. Eu tenho casos de empresa que no primeiro mês o cara já deixou de pagar 15 a 20 mil de imposto. Sim. E que ele estava emitindo errado. Eu falo, cara, fora o errado, ele pode ser autuado ainda. Da maneira que ele está trabalhando errado, ele pode ser autuado. Então eu já melhorei até o imposto do cara com uma análise simples que o cara contrata com a gente. Então, na hora que eu mostro isso pro empresário, ele fala, caramba, como que eu não coloquei isso antes? Aí, tá, beleza, você colocou isso ainda. Eu falei assim, cara, você não vai ter mais problema. Você vai fazer uma vez por semana, cada 15 dias, você faz uma análise. Porque nós temos ali hoje um cenário, juntamente de parceiro, que faz essa análise por estado, porque vai depender do estado que está sendo fabricado o produto, para que tenha essa tributação, que forma que vem essa tributação. Então, hoje a gente tem essa ferramenta dentro do software que faz de forma autônoma, que dá para trabalhar junto com o contador. Sim. Como eu já tive caso esses dias, o cara falou assim, não, mas isso aí meu contador faz. Falei, cara, tá bom, ele tem pelo menos umas 5 a 10 pessoas por estado analisando o cadastro de produto, só para alimentar a plataforma ali, o mix de produto? Não. Eu falo, pois é, essa é a diferença da plataforma. Então, troca uma ideia com o seu contador, explana isso para ele ver a realidade, porque vai melhorar para você e para ele. Sim. É para os dois o benefício. E às vezes o empresário acha que o escritório faz, mas o escritório não tem essa responsabilidade de cumprir o cadastro lá. E um ponto importante, cortando você rapidinho, a importância do cadastro correto impacta até na apuração dos impostos. Nós já pegou muito cliente que veio de outros escritórios lá com o cadastro errado. E a culpa não é do outro escritório. Exatamente. Aí, numa simples ajuste ali só de classificação de NCM, já impacta diretamente ali conhecendo os benefícios, sempre dentro da lei, o que não é correto. Então, assim, é muito importante essa questão do sistema. E até falando assim, deixando o pessoal com a pulga atrás da orelha, né? A gente falando, tem muito, que nem as bebidas são substituição tributária. Ela também já faz parte da reforma para acabar com ela. O pessoal do MEI já tá vivendo isso hoje, que já não é mais permitido o cara emitir substituição tributária. O cara, mas tá bom, e o imposto? Cara, a gente vai precisar estudar em conjunto. Sim. Não só nós do software, como também o empresário, porque é novidade. É um trabalho em conjunto. É uma novidade para todos. E ainda tem muita coisa nova que vai surgir no meio do caminho, mas tem que se atentando, tem que se atualizando. Cara, o lucro presumido. Muita gente adora o lucro presumido. Ele já também tem dia para acabar. Sim. Então, assim, o cara fala, cara, peraí, eu não tô nem sabendo disso do lucro presumido. Ah, cara, pois é, e hoje as pessoas entendem, elencando em nível, né? Eu tenho o MEI, que é o cara, que eu não sou ninguém, né? Vamos falar assim, na visão das pessoas. O simples, que o cara começou a brincar de ser empresário. O lucro presumido, já sou alguém. E o lucro real, o cara fala assim, não, eu sou empresário, agora posso vestir a camisa e falar, né? Então, fala assim. Então, o cara fala, peraí, então eu tô a um passo de ser o empresário, que eu tô no lucro presumido, e vai sumir meu lucro da empresa? Fala, cara, pois é. Porque são brechas que o governo quer tirar dali. E até falando um pouco mais assim, puxando junto com o TEF, que eu falei que a gente ia puxar nesse momento da reforma tributária. Então, por que hoje o governo, ele é estadual, né, que é essa obrigatoriedade que está partindo, por que ele começou a olhar para isso aí? Porque ele viu que ele estava perdendo o controle da emissão de cupom fiscal na parte de cartões. Então, o que ele precisou fazer para se preparar para 2032 e 2033? Hoje ele já tem a parte dele que já vem lá, né? Não sei se muita gente sabe, mas tem o IBPT no fim do cupom, que eu falo que é uma informação que muito empresário não sabe, que ela vem, se eu não me engano, acho que ela está quase que mensal hoje, se eu não me engano, que eu não estou muito ali atrelado a isso, essa parte, mas se eu não me engano, acho que é isso aí.
Se você não tiver atualizado, você já é autuado. Simplesmente chegou um órgão lá, você não tem IBPT, você já é autuado. E ninguém tem a noção do que é aquilo lá. Então ali ele sai. Imposto federal, municipal e tudo mais certinho. Aonde que vai entrar a obrigatoriedade do TEF? Quando chegar o IBS, o governo só vai fazer o repasse para o Estado se ele comprovar que ele tem aquela renda dentro do Estado. Então hoje, se ele deixar perder isso aí, como que vai acontecer? Ele não vai ter repasse? Então o governo ele vai fechar o circo até 2032 de forma assim, ó. Vai vir babando. Cara, aí a gente vai ter que estar preparado. Sim. Eu falo, tudo é novo. Tudo é novo. E vai ter muitas mudanças. O empresário tem que ir se atualizando. Por exemplo, nós estamos fazendo reunião individual com cada cliente no escritório, principalmente os grandes, para já estudar o que a reforma tributária vai impactar, mesmo ainda sendo muito amplo. Mas já temos que começar ações para se preparar a empresa. Exatamente. Então tem que estar atento, porque depois não adianta chorar, mas não sabia, não sei o que lá. Não. A reforma está aí, vai acontecer. Exato. E o governo, assim, qual que é o maior objetivo que eu vejo do governo? É aumentar a arrecadação, diminuir a sonegação. Ele vai ter que provar, né? Eu falo que ele que provar hoje o que é tem dele. muitas brechas aí que você vê empresário ou correndo risco e tal. O governo vai cercar. Quando chegar em 2033, eu acredito que é muito provável que tenha quase zero de sonegação. E aquela coisa assim, o cara não adianta nesse momento ele ser ignorante. Eu falo com ele mesmo. Não, cara, isso aí não vira nada. É Daqui a pouco conversa. revoga, vai Cara, mais 10 anos. Se o cara não se cuidar, a empresa quebra. Sim. Hoje é o maior índice, você sabe, está ali na ponta, de empresas não irem para frente por conta de imposto. Até eu estava assistindo um jornal agora mais cedo. A maior empresa de dividendo, está devendo, né, para o governo estadual, é de imposto de combustível. Então, tipo assim, eles tentam de alguma maneira. Então, cara, como isso? E o cara tem certeza que vai ser preso, em situações ali, o nível que o cara se tornou, né, de sonegação, mas eu falo assim, é uma preocupação, porque eu falo, cara, como que você faz com isso? Então, não jogando contra do lado do governo, Sim. mas eu falo assim, a gente vamos olhar para os Estados Unidos, que eu gosto sempre de falar do Brasil, você fala dos Estados Unidos. Lá não existe esse negócio de imposto, um para aqui, outro para lá, não. É por região. Então, o IBS ele vai vir com isso também. Ainda não sei se a ideia é regional, mas que ele seja fixo. Então, o estado de São Paulo é 7%, é 7%. Você vai chegar no supermercado, você vai olhar ali, isso já tem, tá? Porque a gente já teve que fazer isso no software. Você vai lá comprar, você vai saber o preço da água. Qual que é o preço da água, por exemplo? R$1,50, vamos pôr. Esse é o preço da água. E do custo que o cara pagou, com o lucro dele, é isso aqui. Beleza, então você vai olhar lá, hoje que o pessoal só vai olhar o total, deu R$200 minha compra no supermercado. Ela não vai ser mais assim, ela vai ser de que jeito? Minha compra de produto deu R$180. Beleza. Embaixo ele vai ter o subtotal com imposto. 210, por exemplo, certo. Ali. O cara fez o pagamento dele do cartão, o governo já vai pegar a parte dele ali de R$30, R$40 ali, repassar e já é automático. Então o cara não vai ter mais aquele pagamento de guia. Então isso já acontece lá fora. E isso eu falo assim, é um lado que é bom. Você começa a enxergar mais transparência, sim, que eu falo hoje, e como a gente diz, não tem como saber tudo ao certo, se tá correto muita coisa ali. Então assim, você consegue começar a ter esse olhar. Então você vai ficar mais fácil para você saber, tá bom, que eu falo, muita gente hoje chega nos Estados Unidos, que nem um iPhone, o pessoal fala, quanto que é um iPhone lá? O cara pega, beleza, a vida que a Apple anunciou por $1.000. Mas onde eu vou comprar é 6%. Pronto, é aquilo ali o preço do produto. Então assim vai ser, a ideia é que seja também no Brasil. Mas, sei lá, ainda temos que passar alguma coisinha. Até pegando esse gancho, Felipe, é muito importante o empresário já se atentar principalmente para o seu controle de gestão financeira. Porque hoje tem muitas empresas que faz o faturamento, vai pagar o imposto só no mês seguinte. A hora que começar a vigorar, o imposto vai ser retido na fonte, então você já não vai ter aquele caixa. E principalmente os empresários que atrasam os impostos. Exato. Porque hoje esse dinheiro está ficando no teu fluxo de caixa. Com a reforma, provavelmente o imposto ficando retido já na fonte, você vai ter menos caixa para girar a empresa. Então, aí aumenta ainda mais a importância da gestão. Um plus muito importante. E como que você vai ter esse controle? Tendo um bom software, tendo uma boa assessoria. Nós, por exemplo, lá do escritório, temos gestão financeira estratégica, onde vamos analisar a DRE que você trouxe, que é muito importante. O que é a DRE? É demonstração do resultado do exercício. Ali vai demonstrar por categoria quantos que sua empresa fez de receita, de custo, de imposto, despesa com folha de pagamento, administrativo, empréstimo. Por quê? Para cada tipo de negócio, existem percentuais ideais. Sim. Então, ali, com uma DRE bem estruturada, você consegue ver de forma fácil. Até você que não é especialista em finanças, você bate o olho e fala, nossa, minha margem de lucro era para ser 15%. Ele é básico a análise. Eu falo que depois ela fica básica. Por que tá dando 5%? Mas minha folha de pagamento tinha que ser até 20%, tá dando 25%. Meu custo aqui, meu CMV,
poderia dar 40%, tá dando 53%. Quando você começa a ser mais assertivo, ó, se teu CMV tá muito alto, pô, ou minha compra tá errada ou minha precificação tá errada. E falando em precificação, né? Quando ainda não pega, fala, beleza, eu paguei 1,50 na água, eu quero ganhar 30%. O cara vai lá, 1,50, 30%, vai colocar o preço dele. Quantos empresários não vi que ele tava pagando? Né? Sim. Ele tava pagando para vender o produto, ele não tinha lucro sobre o produto. Porque ele esqueceu da parte de tributação, na emissão, na compra. Despesa fixa do negócio. Ele esqueceu, ele só olhou pro produto. Taxa de adquirente. Eu falo, não é simples assim, o cara só chegar, não, eu acho que é assim. Eu falo, hoje a gente tá indo pra um nível do Brasil que eu falo que a gente não dá mais pra brincar de ser empresário, né? Então a gente tem que mudar muito esse lado, o cara tem que estudar. Não é simplesmente assim, eu peguei um acerto de uma empresa, eu vou abrir eu sei que eu faço cachorro quente bem, eu vou simplesmente abrir. Pô, cara, já tirou um chapéu de querer ser empreendedor no Brasil, que eu falo que hoje não é fácil essa parte no Brasil. Mas estuda um pouco antes, não seja ansioso, cria passos pra você chegar até ali. Cara, se eu tiver um negócio, o que eu tenho que me preparar? Que eu vejo muito hoje, cara, tipo assim, o cara fechando com a gente. E, cara, Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso inaugurar amanhã, porque eu preciso de dinheiro. Meu dinheiro acabou. Fala, cara, peraí, mas... e o período de maturação dessa empresa? Que a pessoa esquece desse lado. Você acha que vai abrir a porta e já vai minar dinheiro? E mesmo assim, ele não pode encarar aquilo ali, que nem a gente tá falando até do governo. O cara passa a se apropriar de um dinheiro do governo, chega na hora de pagar a guia, ele não tem o dinheiro da guia, porque ele usou para comprar insumo para a empresa. Então, assim, faz uma preparação para isso. Eu falo que a gente não tem isso no Brasil, nas escolas, né? E eu falo que tinha que vir isso aí, tinha que vir de berço. Mas eu falo, cara, ele tem que começar a enxergar e falar, cara, tá, peraí, que eu preciso fazer? Pra quanto tempo eu tenho que ter caixa? E igual quando eu vejo o cara fala assim, cara, não, eu tô um ano que eu não tiro dinheiro da empresa que eu tô estruturando, eu falo, cara, esse é o cara. Ele tá no caminho certo, porque ele sabe que se der algum problema, cara, eu falo que é a pandemia, acho que a pandemia mostrou muito isso pras pessoas. Quem não tinha caixa não conseguiu se manter. Eu falo, e assim vai ser agora na reforma tributária de novo. Vai ser uma pandemia do tributário, né? Então, se não preparar... Então, se prepara. Eu falo muito, assim, o empresário ele tem que ser expert naquilo que é a expertise do negócio dele. Sim. Vamos supor, um restaurante, o cara tem que ser bom ali na cozinha. Porém, ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de marketing, tem que entender de vendas, tem que entender de finanças, tem que ter um bom software, tem que ter pós-venda, atendimento ao cliente, compras, fornecedor. Ele é expert em cozinhar, um masterchef, porém, não é só isso que vai manter o negócio dele de pé. Ele tem que ter um conhecimento amplo de todos os setores. Hoje não sei como o cara tem uma empresa, se ele não tiver essa visão que um software robusto vai trazer para ele. Cara, ele precisa começar a enxergar isso. Eu falo, e o software é algo que ele... É o resultado final do que ele tá fazendo ali na cozinha, do que ele tá fazendo na frente do caixa, do cliente que ele tá vendendo. Até mesmo a identificação do público dele, para qual que é meu público. Eu vou fazer um marketing digital. Quem que eu quero atingir? Qual bairro que eu quero atingir? Aonde está meu cliente? A gente fala até isso no CRM hoje, voltando de novo nos dados que a gente estava falando. Então, assim, eu comecei a ter a ciência de dados da minha empresa. Tá, agora eu quero conhecer quem é meu cliente, que a gente fala que é o CRM que faz isso aí. Aonde está meu cliente? Eu quero abrir mais uma empresa. Eu acho que se eu abrir no centro tá bom. Mas teu público tá lá? Eu acho que sim. Cara, a ciência de dados ela vai te mostrar isso. Eu comecei, como eu disse que não existe água de graça, eu vou fazer um cashback. Por quê? A troca de informações. Eu quero seus dados, eu quero te conhecer, eu quero saber onde você mora. Mas para isso eu vou te dar um cupom de desconto da minha empresa. Você quer ter um desconto? Eu vou te dar 10 reais, igual o iFood, vou te dar 10 reais de desconto ali. Mas eu quero saber o que você gosta. Então, onde você tá? Então, beleza, eu fiz essa troca de informação, eu te dei. Eu sei. Meu público, pesquisa é muito valiosa para o empresário. E muita gente não valoriza isso ainda hoje. Falo de forma no Brasil, hoje a gente tem LGPD, mas ela ninguém leva ela a ferro e fogo. O cara simplesmente vai lá, troca qualquer informação. Eu falo que eu sempre tenho um e-mail para descarte para eu testar uma plataforma, porque eu quero saber quem que é ela. Então eu sempre vou ler cadastro só para ver, tipo, despretensioso. Eu quero só saber o que é. Então eu tenho só para ficar trocando essa informação. E eu falo, então, conhecer quem é esse lado, saber quem é. Eu falo dados que ainda o Brasil tá deixando muito assim, ó. De forma geral, os caras, não, quer meu CPF? Tó, minha data de nascimento, também o nome. O cara simplesmente vai em qualquer site, coloca lá. E, cara, tá tudo teus dados ali. Ele sabe onde você mora, ele vai lá e vende pra alguém. Cara, ó, eu sei que o público C teu aqui que você quer atingir, tá aqui nessa região, tem a idade tal, tem não sei o quê. Então mudou já o nível do cara pro marketing digital até mesmo. Sim. Ou que ele vai passar um carro de som, onde eu vou ficar passando um carro de som? Eu vou ficar passando dentro de um condomínio? Não, mas meu público ele é mais abaixo, não tá dentro de um condomínio. Então o cara consegue fazer, tipo assim, todo isso aí até lá do software. Eu falo, então, a gente sempre vai e volta dentro do software a todo momento. Então eu falo assim, pra marketing, até marketing. Eu sei quanto eu tenho, eu posso falar com propriedade de onde está o cliente.
e um pós-venda, né? Hoje os mercados estão utilizando muito esses clubes de vantagens. Eles têm acesso ao Vitor, consome mais isso. Quando esse produto sai na promoção, Vitor, já manda para ele. E isso é nato. Isso é o segundo plus que a gente fala do CRM. Então eu conheci quem é meu cliente. Agora eu sei o que ele gosta de comprar. Aí eu sei que todo sábado o Vitor vai lá no supermercado, compra cerveja, carvão, ele compra uma carninha que ele vai fazer um churrasco lá. Pô, beleza. Então vou fazer o Vitor levar um carvão hoje mais premium, quero mostrar para ele, porque minha rentabilidade é melhor. Eu falo, muita gente não tem essa ideia. E a hora que chegar no sábado eu vou lembrar ele, ó. Exatamente. Toma, então você dá tempo pra ele já. O cara vai se preparar mais cedo, pra não chegar lá, correr de ter acabado. Então você vai preparar o cara. E eu falo muitas vezes, as pessoas também não têm a noção que até uma organização de produto é para venda. Sim. E hoje o software consegue te mostrar isso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que muita gente não sabe. Quanto custa o carvão dentro do supermercado? O cara não sabe, porque ele foi lá para comprar o tomate, mas ele sabe que o tomate estava R$ 7,99. Ele foi comprar a carne, que a carne estava R$ 48,90 lá o quilo. Mas o carvão, tipo assim, a cebola ele não sabia, porque no vinagrete vai o tomate. Mas a cebola, eu tenho que pôr a cebola. Então eu nem olhei o preço da cebola. Então, porque ela estava do lado do tomate, você olhou o preço do tomate, você confortou. Então tem coisas que acabam passando despercebido e eu falo, e a técnica que eu mostro. Então, tipo assim, dentro do software. Essa semana estava aqui o meu produto. Ele me vendeu tanto de margem de lucro. Mas agora eu mudei e eu aumentei um pouco minha margem, só que o cara não percebeu. Porque eu agreguei ele junto com outro produto que tá do lado, o cara não prestou atenção no preço dele e foi embora. Assim é o carvão. Sim. Então eu falo assim, o carvão o cara não sabe. Difícil quem sabe prestar no mercado. Sabe na rua, porque o cara coloca a placa lá e beleza. Mas chega no mercado, tá eu já tô aqui, eu preciso. Né? Eu já vou fazer o churrasco. Eu não faço churrasco sem carvão. Então eu já não vou olhar, vou lá e pego simplesmente e vai. Então assim, eu falo, são coisas que o software, tudo ele vai te ajudar na empresa. Então, uma melhor organização no produto, de um cardápio digital, que agora a gente tá nessa era, né, de cardápio digital. Então a forma de organização, eu falo, até eu mesmo, eu falo que eu tenho um lado que eu consigo ignorar que eu sou do software. Esses tempos atrás eu fui num cliente e ele tinha um cardápio digital nosso. Aí eu abri ele aqui e tal, tô olhando. Falei, cara, que coisa estranha. Eu não consigo entender o que é o produto. Eu tô rodando e não consigo querer um produto. Aí eu parei, olhei de novo, falei, cara, ele não tem foto no produto. Isso me incomodou muito, tipo, depois que eu prestei atenção, eu não estava gostando da experiência. E aí hoje eu trago muitos pro cliente, falo, cara, não adianta você só fazer. Você tem que fazer uma enquadração, fazer por linha. Porque não adianta eu colocar bebida primeiro num cardápio digital. A bebida é pro cara que ele vai comer. Ele comeu, ele vai querer ter um produto pra tomar ele também. Então, assim... existe uma lógica, né? Tudo tem um jeito. E eu falo... Aí entra de novo que eu falo da parte da consultoria. É o que a gente faz. Então, o cara fala assim, não, Felipe, eu quero fazer assim. Cara, vamos tentar assim, porque tem dado certo. Não, eu quero ser diferente. Aí, beleza. Então, a gente chega na ideia do cara tá ali. Mas, tipo assim, a gente já tem a ideia, mais ou menos, do que tá acontecendo no mercado. E a gente tenta trazer serviços pros nossos clientes. Então, sem achismo, sem chute. Não, eu acho que vai... Não, vai dar certo, porque já aconteceu em outros casos, né? Obviamente, vai depender da cozinha do cara também, né? Mas é um grande plus ali de toda a situação. Felipe, vamos aproveitar. O empresário que está assistindo nós aqui está falando, cara, gostei do Felipe, esse negócio de sistema começou a me incomodar, quero conhecer um pouco mais. Então, duas coisas. Quem quiser procurar a Cifat, você vai falar primeiro qual que é o diferencial que vocês vão entregar e por que essa pessoa tem que contratar vocês, e deixa o telefone de contato, rede social, e-mail. Fica à vontade, olha para essa câmera aqui e fala direto com esse empresário. Cara, hoje a Cifat aí, né, a gente tem, como a gente está conversando, tudo isso que eu tô falando, não vi nenhum podcast, são coisas que aconteceu realmente na vida ali, veio de experiências, expertises de cliente, de vivência. Então, tudo isso veio de outros empresários, de conversas que a gente teve, né, de apresentações. E o porquê é tudo isso que a gente conversou, cara. Hoje faz super sentido para toda e qualquer empresa, sem nível de empresa. Então, assim, quando a gente começa a falar do específico, como eu disse no início, a gente tem para o básico ao avançado. Então, a gente tem várias linhas ali que dá para seguir. Níveis, eu tenho 20 pessoas na minha empresa, eu tenho 2, eu e a minha esposa, nós atendendo, a gente consegue enquadrar você. Dá para melhorar suas vendas com todo o software que a gente tem, como a gente disse agora, que eu estava dizendo, da parte do cardápio digital, que hoje é algo que está sendo disruptivo no mercado, que está diminuindo a mão de obra, que eu falo que hoje é algo que precisa ser visto também, que todo lugar que você vai ali, basicamente, o cara fala, cara, a mão de obra está difícil. Então, hoje, nós temos aplicações para que o próprio cliente faça o pedido na mesa, temos autoatendimento, autopagamento, para que você não precise da mão de obra daquele lado. Não menosprezando a mão de obra, mas que você foque ela talvez numa cozinha, na parte melhor ali. Então essa é a necessidade que eu falo que hoje
é essencial no mercado e que tá fazendo falta, e até da maneira que a gente vem trazendo isso aí. Deixa o canal da Cifat aberto para o contato dos nossos vendedores, pelo telefone ali do 17 31228600, também pelo site nosso, que é www.cifat.com.br, bem tranquilo ali, vai encontrar todo o nosso portfólio onde que a gente trabalha ali, tá bem completo lá, tá bem bacana. Nossas redes sociais também, Cifat Sistemas, Instagram, Facebook, estamos lá presentes, sempre atualizando as coisas. Deixa o meu contato também, caso o empresário, cara, eu quero bater um papo, eu sempre falo isso pro cliente, cara, não deu certo talvez ali o software, que a gente leva como amigo, então gosto muito desse bate-papo aqui, tanto quando a gente recebeu o convite, falei com a diretoria, falei, cara, não tem como não estar ali presente, que eu falo que é algo legal, de mostrar, compartilhar informações, ter essa troca de moeda, então deixa o meu contato para vocês pelo meu telefone, 17 99660 9871. Que precisar, não quero só tirar uma dúvida, cara, pode me ligar, não tem problema, sou muito assim. A gente tem bastante parceiro que faz essa troca de moeda que a gente fala, mas sempre que precisar, a gente está disposto aí para trocar essa ideia, figurinha, tomar uma água, uma cerveja, o que for, a gente tá aí junto. E você que nos acompanha os episódios do Evidência Cast, eu vou colocar o Felipe numa enrascada agora, uma enrascada boa. Se você é empresário e vier através do podcast, fala, Felipe, eu ouvi você lá no podcast do Evidência. Ele vai dar um descontinho para você, ou na implantação, ou na mensalidade, né? Não combinamos, eu tô dando essa responsabilidade para ele, que eu tenho certeza que ele vai atender você com muito carinho. Vamos fazer assim, já desculpa aí, diretoria, viu? Pegou mesmo, foi improviso, hein? Já vamos fazer assim, a nível supermercado, vamos falar assim, a cliente mais alto ali, já deixo de antemão ali de desconto de mensalidade de implantação vindo pelo podcast, 30% em cada uma, tanto na implantação quanto na mensalidade. Seja restaurante, isento da implantação, tá? Hoje nossa implantação ela tá em média a partir de um salário mínimo. Vindo pelo podcast, ele tá isento da implantação. Então reforce pro pessoal. Então, supermercado, posto de combustível, 30% de desconto na mensalidade na implantação. Sendo restaurante, padaria ali, tá isento da parte de implantação aí com a gente. Então, muito obrigado, viu, Felipe? A diretoria vai puxar a orelha dele. Agora eu que brigo, mas você vai custar caro, viu? O Felipe que lute. Não. Felipe, tem algum case de sucesso assim, que mais chamou a atenção nesses anos que você tá na empresa? Cara, eu tenho muito... Contando um pouco mais da minha vivência da Cifat, que agora eu vou completar 10 anos em junho na Cifat, eu iniciei lá como estagiário. Eu falo, é muito legal você ver esse crescimento. Eu me admiro muito com isso, porque também a empresa me proporcionou. O Edmar e o Marcos sempre foram pessoas excepcionais, coordenações que proporcionou tudo isso. Então eu entrei lá como estagiário, na parte de suporte técnico. E aí, já logo no primeiro tempo, já me destaquei ali com o pessoal, consegui, porque empenhado, falei, cara, a gente tem que ter vontade na vida. Se a gente não tiver sonho, não almejar, a gente vai ficar sempre naquilo ali. Então, cresci, virei ali um técnico do próprio suporte, já deixei de ser estagiário. Já próximo passo, virei implantador, então fui pra rua, conheci, que era dor também do cara ali, do empresário na parte de implantação. E logo após eu fui pro comercial da empresa. No comercial, comecei a enxergar algumas coisas, falei, cara, eu quero ser doido e atacar pra gerência ali, né, e pra isso aí. E aí, já vai fazer, tá caminhando pro quarto ano, vai fazer agora, fim do ano que vem, fez agora, inclusive, fez 3 anos, faz 4 agora em outubro, próximo outubro, né? Faz 4 anos que eu tô na parte da gerência lá da empresa. E eu falo assim, é legal você ver esse crescimento, então você muda a perspectiva ali, então, do quão é importante, né, essa parte. Então, eu falo, hoje, crescer nesse software, cara, é bom demais, assim, né? Mas pegando a sua pergunta ali, que você fez, refaz ela novamente que eu tenho que puxar um outro ponto. O case que mais chamou a atenção, que você fala, cara, esse case de sucesso... Que eu gosto de puxar com data. Então, logo que eu comecei, então tá mais ou menos ali em torno de 2018, mais ou menos, esse cliente que eu visitei. Eu fui nascido e criado ali em Mirassol, né? Então, é um cliente de lá. E eu cheguei nesse cara, eu ia muito lá com ele, que é um espetinho, e eu sempre via a dor dele, e eu falei, esse cara precisa pôr um sistema. E aí eu comecei a conversar com ele, falei, cara, vamos pôr um sistema? Ele, nossa, Felipe, vamos. Vamos. Aquele vamos pra você, eu falei, cara. Vamos pela amizade, né? Tá bom. E tá bom, deixei, não gosto de insistir, eu falo que a insistência, que é o que eu falo que os vendedores, que eu falo que eu me sinto desconfortável. Sim. Eu falo que eu não peço pra equipe. Então, cara, não seja aquele cara deselegante. Cobre, lógico que o vendedor precisa de cobrar. Mas, cara, me dá um prazo pra quando eu vou retornar com você. Então, não fiz essa força com ele. E deixei. Então, eu falei, cara, eu também tava no início ali, da equipe de venda.
Eu falei, cara, ainda eu vou vender pra esse cara. Eu falo muito isso aí pra equipe. Eu falo, cara, almeja um cara e vai em cima dele. Uma hora você consegue vender. E aí eu falei, cara, a gente vai dar certo. Aí ficou naquilo ali, aí vai ter que um dia ele falou pra mim, falou, Felipe, eu estou meio desconfortável com esse negócio de sistema, cara. Coloquei um sistema aqui, só me deu dor de cabeça. Fui cobrar do cliente, tava cobrando a menos, não tava cobrando a mais. Então, o que eu falo assim, ele já causou uma experiência. Eu falo, isso é muito preocupante de uma forma como todo. Não só para o empresário, mas falando que assim, tendo um autoatendimento. Quando você causa esse desconforto, você causou um trauma. Agora, para o cara voltar a usar um autoatendimento, o empresário voltar a usar um software, ele vai ser mais cauteloso. Então, a gente vai ter que provar muito mais para ele que o que eu tô... O desafio é maior, o que eu tô falando aqui, que eu sempre falo pros clientes nossos, eu tô te falando, mas você vai ver na prática. E você pode me ligar, você tem meu telefone, você vai ligar para mim e falar, Felipe, não é do jeito que você me falou. Se acontecer isso, né? Então ali, ele falou, cara, não tô legal, não sei. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2 meses pra você provar o sistema. Por minha conta, você vai provar o sistema. Eu vou colocar aí, eu implanto pra você e vamos ver. Falei, se não der certo, você tira e acabou. Eu sabia do produto, do resultado que ele ia colher. Colocou. Cara, resumindo ali a operação toda. Isso era um espetinho, só abria à noite. Eu falo que é uma história... Arrepia, que não era bem... Aí chega a arrepiar a história desses meninos, conheço eles, toda a família ali. Começaram com um restaurante, eles abriram uma cozinha, depois industrial, para atender, porque foi, cara, que eu falo, muito empresário tá ali. Eu já tenho a operação pronta, por que não na hora do almoço? Pra servir uma marmita e tudo mais. Então o pessoal cresceu e fez uma marmita. Logo após, ele foi lá abrir uma pizzaria, então ele já começou, pra você ver o nível, ele comprava um gado inteiro. O que não servia para ele no espeto, servia para marmita. O que não servia para ali, já servia para parte da pizza, para fazer alguma coisa. Então, massas e tudo mais, ele abriu essa parte da pizza. Não contente, ele vai lá e me abre um restaurante japonês. Falei, cara, então beleza. Aí você começa a entender. O peixe que ele pode comprar em massa ali, já serve também para o restaurante, talvez pode servir para o negócio. Então ele foi começando a mistificar. E ainda hoje, eu tenho uma reunião com ele, com esse mesmo cliente, ele está abrindo um açougue. Ele já começou a partir do nível que a quantidade dele de carne já serve para ele pode começar a vender para fora. Então eu falo assim, se talvez não desse certo ali, desse empenho de mostrar para ele o software, o que pode agilizar na vida dele, o que ele pode enxergar, talvez ele não estaria da forma como ele está hoje. Lógico que todo o mérito dele, sem, assim, mas eu falo assim, cara, e aí se não fosse assim? O sistema veio para dar um suporte nesse crescimento. E até hoje, eu sinto que da parte dele existe muita essa fidelidade, que tudo, muitas vezes, ele fala, pô, ele me ligou, Poleto, o que eu posso fazer aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falo, cara, não, vamos por aqui. Que nem ontem mesmo ele me ligou, eu falei, não, eu vou estar em Itanabim lá, eu vou passar e a gente já senta e já toma um café junto e a gente já tira essa dúvida aí. Então eu falo assim, você vê um case que, cara, dá certo. Eu falo muito assim, que nem a parte de bebida. Você tem um cara que fica rodando. Quantos não foi num restaurante? O cara tá aqui me atendendo na nossa mesa. Tem a mesa ali do lado. Aí o cara fala, garçom, vem cá. Aí o cara já foi lá, mas já esqueceu o que o outro pediu, a cerveja já tá esquentando ali. Então, assim, o cara põe um cara só pra tirar pedido ali no restaurante. Beleza, tirou o pedido. Já tem um lá separando e um trazendo. Você põe um cara só pra tirar pedido. E o cliente é mais feliz. A cerveja tá sempre gelada. Acabou, ele já pede outro. Não esquece. Automaticamente você vende mais. Sim. Eu falo assim, então, cara, tudo no software, a gente consegue de uma maneira de agilizar a tua vida ali, entendeu? Então, eu falo assim, melhora pra todo lado. Pro teu cliente, pra você, teu lucro, tudo dá certo. Eu falo, e até mesmo o software, que a gente tem muito caso disso, de case de sucesso também, do cara falar assim, Felipe, eu pago o teu sistema hoje simplesmente com a cerveja que eu deixei de marcar no papelzinho do cara. Sim. Uma cerveja que o cara hoje deixar de marcar, ele já paga o software no fim do mês. Então, quanto custa? Não te custa nem nada o software. Geralmente você paga, de graça. Né? Sai de graça. Porque, cara, um dinheiro que você tava perdendo ali, só de uma automação que você conseguiu colocar, em conjunto que a gente faz toda a experiência ali, o cara já teve esse benefício desse resultado para ele já. Olha que bate-papo legal, interessante. Já estamos quase indo para o nosso finalmente. Se deixar, né, ficaria aqui o dia todo. Assunto não ia faltar, viu? Assunto não falta. Felipe, mas me traz agora, qual que é a visão da Cifat para os próximos anos em relação a software? Com toda essa atualização, IA, reforma tributária, como que você vê assim para os próximos 5 anos? Cara, eu falo, voltando junto assim da IA, a gente parte para momentos que a gente tem que dar mais conforto. Hoje a operação, porque você vê muitos empresários que estão focados na operação, que ele não tem tempo para a família. Ele não tem tempo para ir para uma praia, porque ele precisa estar enxergando os dados. Então, assim, hoje nós já oferecemos isso para que o cara que não esteja na empresa, ele pode estar com o computador dele, com o celular, para que ele tenha acesso a toda a informação de onde ele estiver.
Então, tipo assim, eu vou olhar aqui e ver se eu preciso entrar na câmera, porque eu não quero ver alguma coisa que está acontecendo lá, né? Então, eu vou ver aqui quanto eu tô tendo de pedido. Se eu tô precisando chamar mais um motoboy, que daqui mesmo eu ligo o motoboy, dá uma força lá que eu tô com 20 delivery em aberto. O cara, pelo celular dele, faz isso. Então, assim, a ideia de trazer esse conforto já faz parte do futuro, que as pessoas estão buscando. O empresário, ele quer ter um pouco mais de folga no horário dele, quer entrar um pouco mais tarde, então vai ser através disso que ele consegue. E fora todo o comodismo dele, né, do software que ele vai ter das informações. Então, assim, ele abre espaço para ele crescer. Não, ainda eu acho que eu sou novo, eu quero crescer. Vai mudar a forma dele olhar ali, dele analisar toda essa informação. Então, assim, eu falo que acaba sendo mais essa parte ali, assim, de trazer essas informações. E a Cifat, focado também, assim, olhando para o empresário novamente, é a parte de automações. Então, assim, de ter um autoatendimento. Hoje, o nosso autoatendimento, que eu falo muito porque o cliente do interior, ele vai lá em São Paulo, que ele foi numa feira lá, X lá, ele chegou, olhou e falou, nossa, cara, aquele totem lá, quero pôr no meu negócio. Ou que viu no McDonald's, aí o cara vai ver o preço, cara, 30 mil reais um totem daquele. O cara fala, não é pro meu negócio. Aí ele vai ver o software que o cara colocou lá, cada totem é 1.500 só de software. O cara, meu Deus do céu, o cara já fica louco, já desilude, né? Então, assim, nós como sendo uma empresa desenvolvedora de software do interior, eu falo que é algo que a gente trouxe isso para a realidade. Hoje nós temos soluções para que o cara automatize, deixe de forma autônoma o estabelecimento dele com um custo baixo. Hoje, vou falar, tem números para vocês. Eu tenho cara que tem 2, 3 ali autoatendimento, o cara paga 600, 700 reais com 2 e gastou 5 mil de equipamento, com os 2 equipamentos. Então, assim, tem soluções, é o que nós sempre pensamos para trazer isso. Lógico, nós sempre também, como a gente fez para o pequeno, a gente consegue atender o grande por conta disso. Eu tenho software preparado também para o grande, então um software leve, bem feito. Então, tipo assim, o nosso atendimento, o cara pode montar da forma como ele quiser. Então, eu quero essa cor, eu quero esse tamanho, essa coluna. Ele personaliza. Literalmente, ali no atendimento, 100% tudo. Ele coloca da maneira como ele quer. Então, eu falo assim, isso é o que a gente pensa, porque eu falo, a mão de obra está difícil. Então, quando você dificulta a mão de obra, a gente tem que melhorar de algum outro lado. Sim. Assim como o e-menu, que é um produto nosso ali também, de experiência de cardápio digital, pedido de mesa. Eu tiro o serviço do garçom, que às vezes gera uma experiência ruim para o cliente estar pedindo. Às vezes o cara não estava num dia bom, cara, que eu falo que é super normal. Sim. A gente é humano, né? É humano. Então, assim, você deixa lá, porque o software também pode acontecer, dia que ele não vai estar de bem com você também e fala, não vou abrir na tua página, né? Mas, obviamente, é muito difícil. Eu falo, né, aconteceu esse dia da AWS, a Cloudflare, que foi uma empresa que deixou manhãs, né, o período da manhã todo, muita gente no operante, e pode acontecer, todo mundo está hospedado neles, assim como nós, né? Então, assim, a gente sempre tem esse olhar de trazer a tecnologia pro cara ali do grande ao pequeno, pro cara também alcançar aquilo. Eu falo que muita gente vem para nós lá e pergunta, cara, eu vi aquele monitor lá no McDonald's, que é um monitor de produção, eu quero pôr no meu negócio também, mas aquele eu falo que é um pouco mais difícil do que tudo, porque você depende de operação, para ele aí. O cara fala, mas eu quero pôr. O cara vê o preço do McDonald's, o cara paga lá em torno de 15 mil daquele lá. Mas a gente tem solução que eu ponho num tablet. Então, assim, a gente consegue trazer isso. E isso é um olhar que nós temos. A mesma tecnologia que serve para o grande, a gente equaliza para o cara também conseguir comprar por conta de custo, né? Quem não faz parte, o cara onerar tanto um nível McDonald's, mesmo que o cara tenha, ele é grande ali, mas ele consegue fazer com pouco, não precisa investir tanto. Talvez uma experiência, eu quero ver se realmente dá certo, ele consegue fazer de baixo custo e pôr a operação para rodar. E lembrando que tudo isso não é despesa, é investimento no negócio que vai facilitar o relacionamento, a comunicação e principalmente a satisfação com o cliente. Esse acho que é o principal detalhe, né? Muito. Sempre satisfação com o cliente. E existe casos de cliente, dos clientes dos nossos clientes que cobra. Cara, como que você não tem isso no teu estabelecimento? Como que você não tem um cardápio digital que QR Code? Aí o cara, vi uns clientes aqui me cobrou, não sei o que, acontece muito isso. Então existe as duas forças. Às vezes é o cliente que tá forçando a atualização. E já aconteceu, cara. Eu não vou lembrar ao certo, mas teve um caso de um cliente que falou, cara, eu preciso pôr porque meus clientes estão pedindo. Se não me engano, acho que era um autoatendimento. O cara quer ter autoatendimento, autopagamento. Eu até lembrei o caso do cliente, inclusive foi o cliente piloto nosso. A gente colocou ele como piloto, falou, cara, a gente chegou aqui que dá certo para colocar para você. Super conservador os empresários lá, tipo assim, eu falo que geralmente são os mais difíceis de a gente conquistar, mostrar a necessidade mesmo, até mesmo por causa da idade, que ele deve ter seus 60 anos ali mais ou menos, e aí a gente colocou nele e tal, e aí chegou um momento que ele falou, cara, beleza, porque o equipamento era nosso, era tudo nosso, tudo ali você tem um custo para nós, né, aí a gente falou, cara, você quer comprar o equipamento? A gente vende ele, a gente vê o que faz para você, se você não quiser também tá tudo bem, porque a gente enxergava também a necessidade do cara ali, que era um equipamento caro. Ele virou bem e falou, não, Felipe,
esse equipamento não sai daqui por nada. Meus clientes já adoraram, quando não tem nem como eu tirar. Um dia que ele precisou ficar sem lá, porque aí ele comprou, a gente pegou aquele de volta porque era de homologação nosso, né? Um dia que ele ficou sem, ele falou, cara, meu cliente ficou louco porque não tinha mais o autopagamento ali, não sei o quê. Então, assim, você vê como se torna parte essencial. Sim. Você melhora o atendimento, porque ele tinha muito problema de fila, porque isso é um autopagamento, mais ou menos o pessoal entender aí, é igual o grau ali, que a gente já deve ter ido. Você tem a fichinha que você passa e pega, e depois você só põe na catraca, ela consulta isso. E aí é a mesma função, o autopagamento é aquele que fica do lado da catraca ali, sem operador, sem nada. E aí o cara falou, cara, ele tinha que ter uma operação para agilizar a fila dele, porque ele tava perdendo venda. Sim. A comida era boa, só que o cara, em horário de almoço, que todo mundo tem um horário, tempo curto. Então, assim, é algo que agiliza muito hoje. Então, o cara olha para um autopagamento daquele grau. Ah, mas eu não tenho uma estrutura igual ao grau. Sim. Cara, mas você pode ter uma estrutura sua ali, compacta, baixo custo, vai operacional. gerar a mesma satisfação com o cliente. E atrai mais. Sim. É o que eu falo assim, já de novo a operação se pagando. Então, de toda e qualquer maneira, você consegue um lado que vai se pagar a operação ali. Perfeito. Então, a importância de um empresário estar tendo esse olhar para investir no seu negócio e aumentar sempre a satisfação do seu cliente. Felipe, já estamos indo para o nosso grande final. Eu gostaria que você já fosse pensando numa mensagem para você deixar para o empresário. Não precisa ser uma mensagem, pode ser uma mensagem do seu coração, que você vai falar agora com muitos empresários aqui do Brasil. Mas antes de você falar a mensagem, todo nosso convidado ganha uma lembrancinha, tá? Para eternizar esse momento. Então, fica a minha gratidão em nome do Evidência, a empresa Ciplat, a você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento e mostrar a importância de um bom software, o crescimento do negócio, para dados, né? Fornecer dados para a empresa, para o empresário poder tomar mais decisão. Leva minha gratidão para os diretores da empresa e tenha certeza que esse episódio vai ajudar muitos empresários. Essa é a ideia e essa a minha mensagem que eu deixo aqui. Tudo que foi falado aqui é realmente como se eu fosse um empresário, tá? Eu falo que eu gosto de ter muito esse lado de conseguir jogar do outro lado. Então, assim, você ter um software, ele vai te ajudar você a crescer. Eu falo, a gente tem que tirar isso da cabeça que você é pequeno, que não preciso disso, como a gente muito falou aqui agora no podcast aí. Não tem esse lado, não tem essa visão, porque você vai precisar disso para o seu crescimento. Então, o que eu tô te falando cara, vai atrás de um software. A gente tá falando que muito assim em nome da Ciplat, mas nós somos honestos, por exemplo, eu até disse aqui dentro do podcast, às vezes é uma mecânica, nós não atendemos a parte de serviços ali. Cara, mas se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te dar um respaldo para isso, porque eu sei da necessidade disso aí. Então, assim, não deu certo para nós da Ciplat, cara, tá tudo bem, mas é muito importante hoje que você tenha um software pro seu crescimento da empresa, pro seu crescimento pessoal. Para onde sua família quer ir? Como que eu vou ter uma estrutura para apresentar meus dados? Que seja, para situações para eu crescer minha empresa, algum dia eu quero vender ela, se eu sou formador de empresa, eu quero formar e vender. Então, assim, para toda a situação, o software vai te agregar, vai te melhorar, vai te dar um respaldo para fiscal, evita dor de cabeça. Eu falei assim, então, é muito essa parte da situação. Cara, o negócio, não tem como você pular fora de um software, não existe negócio, existe o lado do governo que está em cima. Então, assim, tudo que vocês estão ouvindo aqui é de coração, é como se eu fosse vocês aí do outro lado também. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia, já é uma realidade, já é uma necessidade, já deixou de ser realidade, né? Na verdade, já é uma necessidade isso hoje. E o que precisar, a gente vai estar sempre de porta aberta para vocês. Obrigado pela parceria, obrigado pelo evento aqui do podcast, sensacional. Então, sempre porta abertas para todos vocês lá. Fizeram a parte de consultoria, que a gente fala que a gente é muito parceiro de consultoria, pelo quanto a gente agrega do software ali, né? Então a gente tem esse lado também de parceiro. E sempre agradecendo a todos os nossos parceiros, integradores, que sempre esteve junto com a gente, acredita no nosso potencial, juntamente com os nossos clientes. E como eu disse, sem eles, a Ciplat não é nada, não teria chegado hoje a todos os estados do Brasil, sem exceção. Então nós precisamos deles e é eles quem fazem o nosso negócio acontecer. Muito obrigado. Além de agradecer ao Felipe, compartilhar seu tempo, seu conhecimento, eu agradeço você que ficou conosco até o final desse episódio. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E acompanhe. Muito obrigado e até um próximo episódio, pessoal. Fica com Deus. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.